E o pibinho de Paulo Guedes e Bolsonaro é o tema de João Caires, nosso comentarista político. Caires analisa como o pibinho, 4 anos depois do golpe que afastou a presidenta Dilma Rousseff, afetou e segue afetando os resultados da economia brasileira, que seguem muito abaixo dos índices exibidos nos governos de Dilma e de Lula. No primeiro mandato do presidente Lula, que pegou e herdou o país numa condição muito difícil, a média de crescimento econômico foi de 3,5% ao ano. O seu segundo mandato, a média foi de 4,6%, com a grande crise de 2008. Crise essa que foi a maior crise da história do capitalismo mundial desde a Grande Depressão de 1929. Dilma, com o reflexo dessa crise de 2008, teve um crescimento de 2,35% média no seu primeiro mandato. Por quê? Porque teve a crise. Mas, mesmo assim, com a maior crise do capitalismo da história, Dilma conseguiu mais do que o dobro que o pibinho de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro, sem contar o fiasco do governo de Michel Temer. Então já são 4 anos. Então eles não vêm com história, e aí a gente vê a situação que está o país, os problemas que esse presidente está criando, deixando a imagem do país negativa. A gente vê um jornal como a Folha de São Paulo descaradamente mentindo, querendo dizer que isso é reflexo ainda do governo Dilma, assim como o senhor Alexandre Garcia, que foi porta-voz de ditador, de um presidente militar, falando uma bobagem dessa. É só a gente acompanhar os dados, você pode olhar em qualquer site de busca da sua preferência e ver e acompanhar os dados. Dilma, depois da eleição de 2014, não conseguiu governar. A gente lembra da irresponsabilidade do senhor Aécio Neves, que disse que ia fazer uma oposição sistemática ao governo. E fizeram, não deixaram Dilma governar. E hoje a gente vê aí o Bolsonaro reclamando do Congresso. Congresso que está aprovando todas as medidas que ele pediu. Aprovou e ainda está aí para aprovar a tal da carteira verde e amarela. Aprovou a reforma da Previdência que eles disseram que ia melhorar o Brasil e ia deslanchar. Aprovou, não aconteceu nada. Aprovaram a reforma trabalhista no governo Temer com o apoio do seu Bolsonaro, que ia gerar 6 milhões de emprego, não gerou nada. E agora eles estão fazendo uma reforma trabalhista permanente, prejudicando mais e mais a classe trabalhadora, tirando direitos. Fizeram essa reforma da Previdência que piorou mais a situação ainda. E aí estão com discursos agora de reforma tributária, estão com vários discursos que é sempre assim. Eles apresentam uma proposta, não acontece nada, é um fiasco. E eu repito, são 4 anos. E aí fica com esse chororô, com esse mimimi, mas é lamentável que um jornal como a Folha de São Paulo, do senhor Alexandre Garcia, a gente não pode esperar outra coisa, fazer um comentário falso desse e mentir para a população brasileira. Repito e enfatizo, são 4 anos, período de um mandato presidencial, que se tivesse competência, a economia brasileira estaria deslanchando. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.